Meus ouvintes, esse é um testemunho verídico do nosso irmão Nomésio, o ex-padre, que passou por grande dificuldade na sua conversão. Então peço bastante atenção para ouvir esse testemunho, que é de grande valor para você e o trabalho do grande Deus na vida de cada um de vocês. Eu peço a atenção. Irmão Nomésio, como foi a conversão do irmão? Queridos irmãos e amados ouvintes, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador quando eu era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fiquei 12 anos como seminarista, depois 8 anos como padre das Igrejas Católicas Apostólica Romana. Depois desse período, celebrando missas no interior do meu estado, eu fui convidado pelos meus pais para celebrar uma missa na sua fazenda. E eu, saindo da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, me dirigi para aquela localidade. Chegando ali, fui confessar o povo, os meus fiéis. Depois da confissão, eu fui celebrar a missa. Naquela missa, naquela solenidade muito bonita, após aquela missa, eu fui para a casa dos meus pais descansar. Após o descanso, houve a missa das 6 horas da tarde. Acabando aquela missa, nós fomos para a casa de meus pais. E ali os convidados, os vizinhos, foram saber como que estava a minha vida sacerdotal. E ali nós conversamos até cerca de 22 horas. E ali a minha mãe tinha já um guarda-roupa preparado para me guardar a minha batina. E ali coloquei a minha batina dentro daquele guarda-roupa. E a minha mãe colocou um rádio para me ouvir um futebol, ouvir uma música, como eu quisera. E ali, quando eu liguei aquele rádio receptor, eu me deparei com uma rádio evangélica. E naquela rádio evangélica estava o nosso líder mundial, o nosso irmão missionário Davi Miranda. E ali ele estava pregando a palavra de Deus. Ele lia na Bíblia, no capítulo 11 de São Mateus e no versículo 28. É uma passagem muito conhecida entre os evangélicos, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ali, meus queridos irmãos, eu ouvi a mensagem daquele homem de Deus, quando ele pregava que ele era também um congregado mariano da Igreja Católica. E ele dizia no seu testemunho que agora ele já não era mais congregado mariano, mas sim um missionário da Igreja Deus é Amor. E ali, ele pregando aquela palavra, o Senhor Jesus falou profundamente no meu coração através daquela mensagem. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu comecei a chorar, porque eu sentia dentro daquele quarto a real presença do Espírito Santo. E ali aquele homem de Deus, ele tocou uma fita, e naquela fita uma pessoa estava dando o seu testemunho, dizendo que tinha uma hérnia na sua barriga, e aquela pessoa foi na Igreja Deus de Amor e foi revelado pelo Espírito Santo, e Jesus Cristo curou a hérnia através da oração do missionário Davi Miranda. E ali eu estava ouvindo aquele testemunho. Depois uma outra pessoa disse: olha, missionário, eu sofria muito sobre uma cadeira de rodas, eu era paralítico, e eu veio na Igreja Pentecostal Deus de Amor, e o missionário Davi Miranda orou por mim, e Jesus me levantou,
daquela cadeira de rodas. Eu ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu estava ouvindo aquele testemunho. E ali, quando aquele ex-paralítico falava, os meus olhos enchiam de águas e eu comecei a chorar. E ali o homem de Deus, o missionário Davi Miranda, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: olha, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela que tem um padre ouvindo o programa A Voz da Libertação. Padre, levanta sua mão e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, porque eu era congregado mariano e Deus salvou a minha alma e hoje eu sou missionário da Igreja Deus de Amor. E ali, meus queridos irmãos, não teve outra alternativa a não ser levantar a minha mão e aceitar a Cristo como meu Salvador. E ali, meus queridos irmãos, o missionário Davi Miranda, inspirado pelo Espírito Santo, ele ainda falou uma palavra: olha, Padre, o Espírito Santo me revela que o Senhor também sofre do seu coração. E Jesus Cristo, nesta noite, Ele vai curar o seu coração. Ele vai tirar esse coração doentio e vai te dar um coração novo. E ali, meus queridos irmãos, não teve dúvida. E ali eu levantei a minha mão e aceitei Cristo como o meu Salvador. Esse é um testemunho verídico que aconteceu na minha vida. Após aquela pregação, acabou o programa e eu fiquei procurando naquele rádio onde estava aquele homem novamente pregando a palavra de Deus, e não encontrei porque acabou o programa. E ali eu desliguei aquele rádio e fui me deitar. Quando foi de 4 para 5 horas da manhã, eu ouvi uma voz que me chamava pelo meu nome: Nomésio, Nomésio. E eu abri o meu olho e quando eu sentei na cama, eu vi um homem de branco que vinha ao meu encontro. Quando aquele homem veio ao meu encontro, eu sentei ali naquela cadeira e ele veio e falou: Nomésio, eu sou Jesus e falei contigo ontem através do meu ungido, e nesta madrugada eu venho para falar com você. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus conversou comigo ali um pouquinho, conversou comigo e falou: olha, eu sou Jesus que apareci para você ontem através do meu ungido. Eu nesta manhã veio para te mostrar quanto você deve sofrer por minha causa. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus disse para mim: olha para baixo. E quando eu olhei para baixo, meus queridos irmãos, desapareceu o mundo material e apareceu o mundo espiritual na minha frente. E ali o Senhor Jesus me levou até a profundeza dos infernos. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor foi descendo para o inferno na minha frente e eu fui atrás. Quando o Senhor Jesus ia descendo para o inferno, as tranqueiras infernais foram se abrindo e o Senhor Jesus foi descendo juntamente comigo. E lá embaixo no inferno eu vi aquelas galerias infernais cheias de almas gritando por misericórdia, mas não tem mais misericórdia. E ali, meus queridos irmãos, eu vi coisas horrorosas, eu vi coisas terríveis ali nos infernos. O Senhor pôde me mostrar também o príncipe dos demônios, o Lúcifer, e o Senhor Jesus chamou ele, e ele veio se arrastando como um dragão. E eu ali eu ficava com medo, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão terrível igual eu vi naquele lugar. E ali o Senhor Jesus falou: olha, eu estou te mostrando isso para você vir para os meus pés, para que eu possa te usá-lo. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes, eu fiquei um pouco trêmulo, mas com aquela confiança que o Senhor Jesus estava junto de mim. E ali, meus queridos irmãos e ouvintes deste maravilhoso testemunho, ali o Senhor, num abrir e fechar de olhos, o Senhor me levou lá nas mansões celestial. Que coisa maravilhosa, que coisa linda! Num abrir e fechar de olhos, o Senhor me levou nos céus.
Irmão Nomésio, o senhor já relatou algumas vezes, o senhor viu alguma pessoa lá assim, algum político, algum padre assim lá no inferno, a pessoa já tinha morrido anteriormente ou não? As pessoas que estavam ali gritando, aquelas almas que gritavam, são aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, morreram sem a salvação, porque Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E ali eu contemplei muitas almas que não aceitaram a Cristo, que morreram sem aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. Agora, o mais interessante, pastor, foi quando o Senhor Jesus me levou lá nos céus. Oh, que coisa linda! Oh, que coisa magnífica, meus queridos irmãos e ouvintes! Quando o crente dorme, o crente não morre, o crente dorme. E lá nos céus, quando o crente chega lá nos céus, é uma festa. Irmão Nomésio, esse arrebatamento que o senhor teve, quando Jesus te pegou lá naquele quarto, lá que você foi arrebatado, que te mostrou a profundeza do abismo, que levou o senhor lá, o senhor viu muita coisa tremenda, né, irmão Nomésio? Como o senhor relata, né? São coisas horríveis, são coisas tremendas. Eu não vou citar nomes, porque não é lógico, não é hábil nós falar quem é que estava lá. Eu vi pessoas que o Senhor Jesus me mostrava, mas não é ético, é fora de ética eu falar nome de A ou de B. Eu vi, o Senhor me levou, eu conheci pessoas lá no abismo. Mas o que eu quero relatar para os meus queridos irmãos e ouvintes foi a minha translação para o céu. Ali eu falei com o Senhor: Senhor, me tira desse lugar tão terrível. Aí o Senhor olhou para mim e disse: olha, eu estou te mostrando para você ver como é o sofrimento. Ali o Senhor Jesus, num abrir e fechar de olhos, Ele me levou lá nas mansões celestiais. O mais importante que me chamou minha atenção é quando o crente dorme. Que o crente não morre, o crente dorme. E ali, irmãos, quando o crente e amigos, quando o crente dorme, o anjo vem e pega aquele irmão e leva ele para o céu. E lá no céu é uma festa. Quando o salvo chega lá nos céus, os anjos cantam louvores a Deus, os corais cantam ao Senhor, magnifica o nome do Senhor. E ali nos céus, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele está sentado no seu trono de glória. E lá tem uma carreira de anjo, um de frente para com outros. E o santo que chega aqui da terra, ele quer ir lá onde está Jesus, ele vai lá onde está Jesus e dá um abraço no Senhor. Porque nós falamos aqui na terra que Jesus é maravilhoso. E lá, meus amados irmãos e ouvintes, o Senhor ordenou um anjo que me pegasse pela mão e me deu uma volta no céu. Que coisa linda é os céus. Lá nos céus não se anda como nós andamos aqui na terra. Lá no céu se desliza. Na mesma hora que o irmão está aqui, numa parte do céu, o anjo te leva você no outro lado do céu. É coisa linda e maravilhosa os céus. E coisas lindas que eu vi também é a mesa. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Só está esperando o arrebatamento da igreja. E o Senhor Jesus está ali no seu poder, no seu trono de glória, esperando a ordem do Pai para vir buscar a tua igreja. E o anjo me pegava pela mão e eu fui ver as nossas casas, que está tudo preparado. O Senhor me levou na minha casa, mostrou a minha casa.
Que coisa linda! E o Senhor também me mostrou os livros que estão lá no céu. São 3 livros que o Senhor me mostrou. O livro da vida. Lá, irmãos e ouvintes, tem nomes acesos. Aqueles nomes daqueles irmãos que são fiéis à igreja. Os nomes deles estão acesos como letras de fogo lá no livro da vida. E também tem nomes que estão se apagando. Lá nos céus são aqueles irmãos que só chegam no culto quando o pastor sobe no altar. E ali também eu vi nomes quase se apagando. São aqueles irmãos que não gostam de orar, que só vêm na hora do amém para a igreja. E também vi o livro das boas obras e também o livro das más obras. Tem tudo ali no céu. E tudo que o homem faz aqui na terra, tem um anjo escrevendo lá no céu, no livro. E eu quero dizer para os nossos irmãos e ouvintes, que o Senhor, Ele está tendo ainda de misericórdia para com o seu povo. O Senhor mandou eu contar esse testemunho para conversões de muitas almas. E é por isso que eu estou aqui relatando esse meu testemunho. Meu irmão, Domésio, depois da conversão do senhor, qual foi a reação dos seus pais? Foi uma coisa inédita, foi uma coisa difícil, porque meus pais gastaram tanto dinheiro lá no seminário e depois perdeu aquele dinheiro todinho. Contando o senhor, irmão, o pai do senhor é uma pessoa rica, boa em condições para bancar assim, todo estudo, e ficar muito caro? Como que é esse estudo lá? No seminário. O meu pai bancava. Ele ajudou lá o seminário, ajudou o arcebispo daquele seminário. E ele não ficou satisfeito por eu ter aceitado Jesus Cristo como meu Salvador. E ele não gostou, ele se revoltou, se levantou contra a minha pessoa. Mas Jesus Cristo, Ele me deu o escape, Ele estava comigo, e eu não quis mais ser padre. A partir daquela data, eu não quis ser mais padre e abandonei a Igreja Católica, e hoje nós estamos servindo ao Senhor na Igreja Pentecostal Deus de Amor. Nós temos andado pelo Brasil, pregando a palavra de Deus e orando a favor da humanidade. E nós queremos agora, irmão querido, nós queremos fazer uma oração a favor dos ouvintes. Nós queremos fazer uma oração a favor daquelas pessoas. O senhor tem alguma pergunta ainda a fazer? Eu tenho uma pergunta, sim, irmão. A respeito quando o irmão teve arrebatado, que a mãe ficou tentando reavivar o irmão. Como foi aquela passagem? Sim, quando eu estava arrebatado, a minha mãe estava esperando que eu voltasse do quarto, e ela foi e empurrou a porta do meu quarto onde eu estava sentado, e ali eu fazia cenas com as mãos, e ela pegou o texto e começou a rezar, mandou chamar o padre da paróquia, porque o que estava acontecendo com o padre? Que ele estava arrebatado, ele estava fora de si. Aí mandou chamar o padre daquela capela, e ali o padre chegou, juntamente com a minha mãe, me chamava, Padre Nomésio, Padre Nomésio. E o padre estava arrebatado, e ali o padre enfiava um galho de flores dentro daquela água benta e jogava no padre Nomésio, e o padre Nomésio estava sendo arrebatado. E quando eu voltei daquele arrebatamento, que os meus pais se levantaram contra a minha pessoa, e eu teve que sair daquela cidade. Então algo pior ia acontecer com a minha vida. Aí a minha mãe, com aquele amor de mãe, ela falou assim: olha, toma aqui uma certa importância em dinheiro, vá para São Paulo, porque seu pai então pode te agredir
com uma arma ou com outras coisas qualquer. Aí eu peguei aquele dinheiro e fui embora para São Paulo. E lá eu aceitei Jesus Cristo, confirmando a minha aceitação lá na Igreja Pentecostal Deus de Amor. E ali eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos meus pecados. E depois saí a evangelizar o Brasil, como nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e orando a favor dos nossos irmãos católicos, espíritas e livres pensadores e também os irmãos evangélicos. Pastor, nós queremos agora fazer a oração final, uma oração para que os ouvintes venham aceitar a Cristo como seu Salvador. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha tocar nos corações de nossos ouvintes que venham aceitar a Ti como seu Salvador. Deus querido, em nome de Jesus. Amém.